As lições que nos são transmitidas na parábola dos talentos. Hoje vamos partilhar o conteúdo de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, onde nos é apresentado um dos mais profundos ensinamentos de Jesus a respeito de como devemos administrar o que Ele nos concede, os dons que recebemos do Espírito Santo. Leiamos Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um, segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil das trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nesta parábola, os talentos são os dons do Espírito Santo, recursos que Deus nos concede para que produzamos frutos. Ele confiou esses dons a cada um conforme suas capacidades para administrá-los, usando-os para a expansão do reino de Deus, cabendo-lhes o dever de pô-los em prática. Não temos razão para vivermos em uma zona de conforto, ignorando os dons que Deus nos confiou por medo ou ligando mais
para as coisas do mundo do que para as responsabilidades que o nosso Criador nos conferiu. Os que assim agem esquecem que todos teremos um encontro com o Senhor Jesus após a morte, momento da nossa prestação de contas diante dele, sendo julgados pelo que tivermos feito com as oportunidades e capacidades que ele nos deu. Os que foram fiéis no pouco receberão galardões, sendo convidados a participar da alegria do Senhor. Por meio desta parábola, Jesus nos ensina que a quem tem mais se dará. Isto indica que a prática dos dons espirituais produz mais bênçãos, ao passo que os negligentes perdem o dom que haviam recebido. Esta parábola é um bom exemplo que identifica o que serve com amor, diferentemente daquele que serve motivado pelo medo. Estes desperdiçam a oportunidade de agradar ao Senhor. Ele nos confiou dons e talentos proporcionais à nossa capacidade. Devemos servir ao nosso Deus com o que já recebemos, com os dons que Ele nos deu, expressando o nosso amor por Ele. Todos nós temos o primeiro passo nesta nossa caminhada enquanto neste mundo, semeando a boa semente, pregando o Evangelho. Em todos os nossos atos, pensamentos e palavras, devemos glorificar nosso Deus e temos o dever de assim proceder, praticando os dons que Ele nos concedeu. Os dons podem variar como recursos financeiros, materiais, intelectuais, aproveitando com sabedoria o precioso tempo que Ele nos concede. Tudo provém dele: a vida, a inteligência, habilidades pessoais, saúde e sabedoria. Não podemos nos esquivar de usar os dons que nosso Deus nos confiou para exaltá-lo e abençoar nosso próximo. Abstendo-nos de assim proceder, Deus não nos terá por inocentes. Aqueles que não consideram os recursos e dons que Deus lhes deu, recusando-se a atender seu chamado, demonstram estar voltados para o mundo, não para Deus, e tal negligência ou descaso para com Ele acarretará punições em nosso julgamento final. A Deus não importa quão grande foi nossa desenvoltura no exercício dos dons que Ele nos conferiu, mas o modo como consideramos o que dele recebemos. Podemos encontrar na Bíblia a parábola dos talentos também em Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 27, onde é designada por parábola das minas. As lições essenciais que esta parábola nos transmite se relacionam com a responsabilidade, fidelidade e o uso dos recursos que de Deus recebemos para a prática do bem, porque conforme o modo pelo qual apliquemos os recursos que nosso Criador nos dá, alcançaremos recompensa ao final da nossa jornada nesta vida, mas o descaso, a falta de compromisso com os dons recebidos, nos acarreta sua perda, como também juízo de Deus. O modo como aplicamos nossos dons espirituais é o que conta, pois o mérito não está na quantidade de dons, mas na fiel administração da mordomia que nos foi concedida. Essa mordomia Deus distribui conforme a capacidade de cada um, e é seu desejo que a usemos para a sua glória. A fidelidade é o que Deus considera ao nos julgar, não a diversidade de dons com os quais tenha nos agraciado, e quanto mais nos tiver concedido,
mais exigirá de nós. O talento não possui um valor único, o qual pode ser avaliado conforme seu peso em cerca de 30 a 34 quilos de prata ou ouro. O denário é o salário diário de um trabalhador sem qualificação especial. Na parábola dos trabalhadores da vinha, o valor que o dono da vinha paga a cada um é 1 denário por um dia inteiro de trabalho. Maria de Betânia derramou sobre Jesus um perfume avaliado em 300 denários, o que correspondia ao pagamento de 1 ano de trabalho. O denário era uma moeda romana de prata. Na parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, versículo 35, o samaritano adiantou como pagamento inicial 2 denários ao homem que cuidaria daquele a quem ele havia socorrido após sofrer roubo e agressão, ao passar por uma isolada e perigosa estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Quando os fariseus, tentando fazer Jesus cair em uma armadilha, ao ser questionado sobre se os judeus deviam pagar tributo a César, Jesus, conhecendo a podridão do seu coração, pediu que lhe mostrassem a moeda do tributo, a qual era o denário, e dele havia uma efígie e a inscrição de César. No livro do Apocalipse, o denário é citado como sendo o preço cobrado por uma medida de trigo ou por 3 medidas de cevada, o que indica preços absurdos e injustos, conforme Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. A variação do peso do talento era conforme a cultura grega, romana ou babilônica. As palavras "até o que tem lhe será tirado", encontradas em Mateus capítulo 12, versículo 12 e capítulo 25, versículo 39, significam que todo aquele que não usa e não multiplica os dons, talentos ou a graça que Deus lhe concedeu, arrisca-se a perder até o pouco que tinha, porque o que não é usado para o reino de Deus é dado àquele que é fiel e produz frutos com seus recursos. O crescimento do reino de Deus se dá pela ação daqueles que não enterram seus dons. Ao contrário, através deles servem a Deus. Um talento de prata podia ser equivalente a 15 a 20 anos de salário de um trabalhador comum. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 14, e em Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, o talento é considerado o peso de um granizo. Devemos honrar a Deus de todos os modos ao nosso alcance, porque está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele seja a glória para sempre. Amém. A ênfase é que Deus é a origem, o mantenedor e o propósito final de tudo, sendo eternamente digno de toda a honra e toda a glória eternamente. Deus é soberano em todos os aspectos da nossa vida. Assim tenhamos responsabilidade quanto aos nossos dons espirituais, reconhecendo nossa dependência de Deus e não nos apegando a bens materiais, vivendo de modo respeitoso e solidário. Compadeçamos-nos do sofrimento alheio e reconheçamos nossos próprios erros, procurando superá-los com maturidade, não se colocando como vítima e transferindo nossa culpa a outro. Não devemos agir por impulso, sendo temperantes e compreensivos quanto ao próximo, não revidando o mal com o mal. Não nos cansemos de buscar a retidão, a verdade e a justiça, a despeito das injustiças que soframos,
assim contribuindo para um mundo melhor. O que lida com responsabilidade em relação às mordomias concedidas por Deus, ama o pecador, porém rejeita o pecado, perdoando os que lhe ofendem, demonstrando compaixão. São pessoas sinceras que agem com retidão em todas as áreas de sua vida. Seu objetivo é buscar a reconciliação e o bem comum. Dessa forma, esforçar-se na administração dedicada e responsável das mordomias concedidas por Deus é glorificá-lo vivendo conforme seu propósito. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.